Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer, com fruto, este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Ao ler o Evangelho de hoje, veio-me à mente uma conversa recente em que um amigo me contava, assim, resumidamente, as peripécias de dois universitários. Parece que estavam, ou que estão, a ir jogar futebol a uma prisão. E o que os presos mais gostam é que eles fazem equipas misturadas. Não jogam contra aqueles reclusos, contra aqueles homens, não. Jogam com aqueles homens. Misturam-se e jogam ombro a ombro nas suas equipas. E parece que é muito giro, é muito engraçado e eles gostam muito, ficam mesmo contentes. E um pormenor que me disseram, da última vez vieram sem chuteiras. Quando me disseram isto eu arregalei os olhos e não percebi, ou tentei perceber o que tinha acontecido. E ele riu-se e disse-me, não, ofereceram as chuteiras, deixaram-nas lá para que eles jogassem com elas. Senhores, lia o Evangelho de hoje e pensava nestes rapazes e em tanta gente, em tantas coisas que as pessoas fazem, e pensava em tantos que se calhar ouvem estes 10 minutos com Jesus, pais de família, estudantes, e que deixam o coração fluir e fazem coisas tão extraordinárias, tão boas, que comovem o coração, o teu coração, Senhor, e que te deixam tão agradado. Por isso dizes, hoje, ao falares do final dos tempos, quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os seus anjos, sentar-se-á no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão na sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E o que é distintivo? Pois o Senhor diz, então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era peregrino e me recolhestes. Não tinha roupa e me vestistes. Estive doente e viestes visitar-me. Estava na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe dirão, Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando é que te vimos peregrino e te recolhemos, ou sem roupa e te vestimos? Quando é que te vimos doente ou na prisão e te fomos ver? E o rei lhes responderá, em verdade vos digo, quantas vezes o fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. A mim o fizestes. E eles surpreendem-se. Quando é que te vimos? Não se dão conta, não o fizeram por ele. Fizeram-no porque o coração lhes levou a isso. Ainda não passou uma semana da Quaresma e a Igreja quer recordar-nos estas palavras essenciais do Evangelho. Estas obras de caridade, feitas a Jesus sem o saberem, não se davam conta e admiram-se. Quando é que te vimos, Senhor? Quando é que te fizemos isto? Essas obras são a razão para entrar no céu. Claro que foi o Espírito Santo, é o Espírito Santo que trabalha as nossas almas e que nos dá a sua graça para fazermos estas obras. Mas nós, com a nossa vontade, com a nossa generosidade, abrimos-nos a elas. Dizemos que sim, queremos fazê-lo. E por isso estas obras dão-nos uma pauta daquilo que deveríamos fazer para nos estimularmos. Explicava às criancinhas, ainda há dias, a Quaresma. E dizia-lhes que a Quaresma era como uma viagem no tempo. A Quaresma permite-nos viajar no tempo, sim.
E explicava que Jesus, ao ser Deus, quando sofreu na sua paixão todas aquelas coisas, todas aquelas dores, todos aqueles insultos, aquelas coisas terríveis, pois fê-lo pelos nossos pecados, porque era Deus e conhecia o futuro. Sabia tudo aquilo que iríamos fazer, por isso padeceu pelos nossos pecados. Mas também aceita os nossos consolos. E mostrava-lhes uma pequena imagem, um desenho, de Simão de Cirene, que carregava a cruz de Jesus, que ajudava Jesus a levar a cruz. E também daquela mulher, Verónica, que com muito carinho limpa a face de Jesus com o seu véu. E mostrava também uma criancinha, um desenho de uma criancinha a fazer o mesmo. Como que a viajar no tempo e a tornar-se presente ali naquela paixão e com muito carinho a limpar o rosto do Senhor. E dizia-lhes que nós, com as nossas boas ações, podemos fazer o mesmo. Sim, podemos limpar o seu rosto com carinho quando, por exemplo, agora pensava em nós, podemos fazer companhia a um idoso, quando paramos na rua para falar com um sem-abrigo e lhe perguntamos o nome e a sua história e tentamos compreendê-lo e lhe damos algum conselho ou simplesmente fazemos um pouco de companhia. Quando damos alguma esmola e pensava se calhar nos universitários, na generosidade que isso implica, normalmente estão sempre apertados em dinheiro e como custa dar do nosso dinheiro e ser generoso, pois dar-lhe aquilo, que se calhar implica pois um lanche ou algum caprichozinho ou alguma coisa, mas que é essa esmola. E um pai, se calhar, ou uma mãe de família dá uma esmola se calhar um bocadinho mais generosa e que se calhar dói mais porque custa a ganhar. E com isso fazemos companhia ao Senhor, porque lhe estamos, a mim o fizestes quando me fostes visitar, fizestes companhia, olhaste-me nos olhos, perguntaste-me o nome, escutaste-me. E assim carregamos um pouco a sua cruz, também com as nossas renúncias, e pensava nessas abstinências de Quaresma em que prescindimos dessas coisas que gostamos, alguns caprichozinhos, algumas coisas que gostamos, e ainda algum dia me dizia um jovem profissional que dizia que tem que cortar nos chocolates porque tinha-se dado conta que andava a comer muitos e agora ia cortar com isso na Quaresma. Parece uma coisa de miúdos, era o sacrifício que fazíamos quando éramos crianças, mas acho que me vai fazer bem. E é verdade, faz-nos bem coisas destas. Agora é o tempo favorável, diz-nos a Igreja logo antes de se ler o Evangelho. Agora é o tempo da salvação. Agora, hoje é o momento de viajar no tempo, de nos tornarmos presentes no Calvário, não com os nossos pecados, que estivemos porque o Senhor sabia todos os nossos pecados e nos recebeu esses pecados. Cada vez que nos confessamos, fazemos isso. Olhamos para o crucifixo e deixamos-lhes, trocamos os pecados, entregamos-lhe os pecados e Ele padece por tudo e perdoa-nos. Está tudo perdoado. Sim, mas também podemos, na Quaresma, estar lá presentes com as nossas obras de caridade, com as nossas renúncias, com os nossos serviços, pequenas coisas. Agora, pensa nas Quaresmas anteriores. Se calhar lembras-te de teres começado com boa vontade, mas com pouca decisão. Tenho de pensar o que vou fazer nesta Quaresma e foram passando os dias e se calhar as semanas. Agora, já, começa por algo, olha para o lado e vê se podes ajudar mais em casa. Escutar é uma boa obra de misericórdia. Ouvir com atenção. Ouvir os pais, ou ouvir os filhos, ou ouvir o marido, a esposa. Sim, é uma boa obra de misericórdia. Ajudar um irmão a estudar, se ainda és estudante, ou chegar mais cedo a casa,
se já trabalhas e tens família e filhos, sorrir, fazer boa cara. Que grande obra de caridade! E depois surgirão oportunidades mais extraordinárias para com os pobres, para com os presos, as pessoas que passam necessidade. Aliás, porque estás já treinado. Treina-te já com o que tens à mão. Um telefonema à avó, simpático, sem pressas, com carinho, arrumar a louça sem que te peçam. Hoje é o dia da salvação, hoje é o tempo favorável. Pede ajuda a Nossa Senhora, para não te atrasares. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.